Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo para mais um momento de versículos que alimentam. Hoje nós vamos falar um pouquinho, aliás, hoje, quarta-feira, 8 de outubro, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 diz: Ele me disse, ou seja, Deus falou com Ezequiel: Filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. E enquanto ele falava, o Espírito, note, esse Espírito é com E maiúsculo, o Espírito Santo, entrou em mim e me pôs de pé, e ouvi aquele que me falava. Nós estamos vendo aqui um homem que estava ali, ouve a voz de Deus, estava sentado e prontamente o Espírito entra, ele prontamente se levanta, e ele já começa a ouvir aquilo que Deus quer falar com ele. Estava sentado, mas não estava acomodado. Sublinha aí. Estar sentado ouvindo a palavra de Deus significa o tempo de Deus é o tempo que eu devo agir na minha vida. O tempo que Ele determinar é aquilo que Ele quiser. Então ele estava sentado, mas não estava acomodado. Agora vem comigo para o mesmo livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 1 diz: No quinto dia do sexto mês, do sexto ano do exílio. Lembre que esse tempo eles estavam cativos pelo Nabucodonosor em Babilônia. Então vamos lá. No quinto dia do sexto mês do sexto ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano Senhor veio ali sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima, sua aparência era tão brilhante como um metal reluzente. E ele estendeu o que parecia um braço e me pegou pelos cabelos. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém. Deixa eu falar algo para você. Tem pessoas que não estão sentadas, estão acomodadas. Você vê que aqui onde eu li para você, no capítulo 2 de Ezequiel, ele estava pronto para ouvir, tranquilo para ouvir, esperando falar de Deus. E Deus fala com ele. O Espírito entra e ele prontamente se coloca de pé. Quando a gente passa para o exílio, no capítulo 8, ele já está acomodado. Apenas aquele que talvez tenha um salmo decorado no coração, aprendeu um sai em nome de Jesus, mas apenas palavras não espantam Satanás. Ele ri. Então nós temos que ter uma transformação. E note que aqui ele faz o que ele teria que fazer e vai fazer com muitas pessoas que estão brincando com o evangelho. Ele vai ter que segurar pelos cabelos, levantar pelos cabelos, puxar pelo colarinho, levantar para dizer: Ei, eu continuo sendo Deus. Quando eu for falar com você, levante-se na minha presença. E é o que ele está falando aqui. Esse homem que parecia a cintura para baixo, ele era como fogo, e dali para cima a sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço. Atenção, ele não fala: Ei, eu quero falar contigo. Tem pessoas que precisam ser sacudidas hoje para entender que Deus não está preso em TikToks. Deus não está preso em palavras de emoção, emocionalismo, como muitas pessoas que estão aí nos podcasts da vida estão dando palavras de ânimo, de não sei o que, esses coach da vida. Deus continua falando no silêncio. Deus continua falando no quarto. Deus continua falando nos presídios. Deus continua falando naqueles que se levantam como colunas para dizer: Ei, este mundo precisa ser mudado. E eu e você podemos fazer a diferença. Eu e você podemos fazer a diferença. Não espere que Deus te sacuda pelos cabelos, que Ele te levante com força. Peça a Deus em oração para que Ele veja você, comprometimento, e Ele tenha a liberdade de falar: Ei, meu servo, minha serva, eu quero falar contigo, eu quero bater um papo com você, eu quero dizer o que você deve fazer. Tem muita gente que diz que Deus fala todo dia, dia e noite, noite e dia, mas eu pergunto: qual a sua posição noite, dia e noite, no seu andar, no seu falar? Tem diferença? Tem diferença? Porque se não tiver, na sua cabeça,
Você pode até bater várias vezes no peito dizendo que é, mas as suas atitudes, até quem nunca entrou numa igreja, vai perceber que você nunca foi cristão. Então que essa palavra possa ficar forte no nosso coração. Ele pega este homem, levanta ele pelos cabelos, levanta entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele levou este homem a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que desperta, sublinha aí, o zelo de Deus. Quando fala que desperta o zelo, desperta a ira de Deus. Tem pessoas que estão acomodadas e sentadas, mas estão despertando a ira de Deus. Você vai ser levantado pelos cabelos, pelo colarinho, para que você aprenda que Deus não está se acomodando com esta situação. Desperta tu que dormes. Esta é a palavra. Eu até reluto para ter uma palavra mais branda, mas quando o Espírito pede para que eu faça algo, com certeza não podemos fugir da maionese que o mundo está pregando por aí, do evangelho açucarado que o mundo está pregando por aí, das contas bancárias que o mundo está pregando por aí. Deus quer vidas transformadas, porque quando eu ou você, independente da nossa conta bancária, findarmos nesta terra, a nossa alma vai dizer quem nós somos diante do nosso juiz. Beijo no coração de todos. Desperta, querido, desperta. Não deixa Deus chegar e te levantar na força. Levante-se agora em oração. Busque a presença, porque certamente Ele estará pronto a te dar um novo abraço, um renovo de vida, um renovo de fé e com certeza sempre andar ao seu lado. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos. Família linda, pescadores de almas, graça e paz. Glórias a Deus.